Vamos seguindo aqui com a nossa pauta de hoje. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Pronto. Reforma administrativa enterrada, né? Mais uma pauta aí que é péssima notícia para os brasileiros, né? Pressão de sindicatos e funcionários públicos faz o presidente da Câmara desistir de pautar a proposta. Em entrevista concedida nesta sexta-feira a uma emissora de TV, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que sobre a responsabilidade do Senado em relação à PEC dos precatórios, né, que também está para ser votada no Senado essa semana. Falou também sobre a decisão do STF que suspendeu as emendas de relator, apelidada de orçamento secreto, na qual o termo que o Arthur Lira acha injusto, e disse também que ele tem enfrentado crises semanais e torce para que esse ano acabe logo. Em relação à reforma administrativa, o presidente Arthur Lira afirmou que enquanto não tiver o sentimento público de pressão de apoio à PEC, ele vê pouca possibilidade dessa PEC ser aprovada ainda esse ano, ou mesmo ano que vem, que é ano eleitoral, que aí é um cenário muito pior, né? Então, infelizmente, eu diria que é uma batalha perdida. Assim, como eu estava dizendo, eu não acredito que mais nada em 2022 que venha de alguma forma a beneficiar eleitoralmente Bolsonaro vai ser aprovado. O Senado brasileiro ele já declarou uma guerra aí contra o governo, o próprio Rodrigo Pacheco é um cara extremamente dissimulado, porque está ali, foi eleito com os votos da base governista, da base de Bolsonaro, a presidência do Senado, e está trabalhando contra o governo, está afiliado ao PSD já, ele mudou de partido, ele era do DEM, foi para o PSD, e já lançou sua pré-candidatura à presidência da República. Você acha que você acha que esses políticos que têm interesses próprios, que têm interesses mais pessoais do que preocupação com o Brasil. Engraçado foi o discurso de Pacheco no lançamento da sua pré-candidatura, né? Falando dos problemas do Brasil, falando que você acha que a política de saúde do Brasil é boa, você acha que a política econômica do Brasil é boa, aí você faz o que para melhorar? Você é presidente do Senado, meu amigo, vá lá e paute. Vá lá e coloque em votação a reforma administrativa, a reforma tributária que vocês têm lá engavetada, coloque em pauta. Você é presidente do Senado, você tem mais poderes até do que o próprio Bolsonaro. Vá lá e resolva. Cadê que ele não faz nada? Então, é uma clara hipocrisia. É realmente um jogo sujo por parte desses senadores, especialmente o senhor Rodrigo Pacheco, que é presidente da casa. Um hipócrita completo. Vai lá no discurso dele que reclama dos problemas do Brasil e não aponta a solução, e ele, como presidente do Senado, não coloca em pauta as reformas que realmente o Brasil precisa. E aí eu destaco uma coisa aqui que é fundamental. Eu vou passar aqui para o Moaz para ele fazer os comentários dele, que eu quero falar muito sobre essa reforma administrativa, que é importantíssima para o nosso país. Rapaz, você falou aí de Rodrigo Pacheco, parece até piada que o cara vai se lançar para concorrer ao Planalto. Chance zero, chance zero. O texto que o Flávio leu para dar início à pauta, ele é um texto muito explicativo e explica o que eu falei no comentário anterior, né? O Arthur Lira, ele disse que ele não sente da população aquela pressão para que possa pautar um projeto para que possa ser aprovado, né? E por pressão de quem? De sindicalistas e funcionários públicos, ele decidiu retirar. Quer dizer, sindicalistas e funcionários públicos não são a maioria do Brasil, são poucas pessoas, mas que tem aquela militância aguerrida. O Flávio falou do Rodrigo Pacheco quanto a pautar para votação, mas no caso da Câmara, do Arthur Lira, Flávio, eu vejo como em algumas pautas ele está sim alinhado com o governo, e eu até acho bom ele retirar de votação essa reforma, porque se ele sentir que a reforma não vai ser aprovada e ele colocar em votação, vai desgastar o tema. Foi o que aconteceu com o voto impresso. O voto impresso, ninguém sabe mais nunca quando que vai voltar a ser falado disso, e quando vai ter uma chance de uma outra votação. Vai ser muito difícil. Eu acredito que nesse tema, nós temos que começar de baixo para poder alavancar e pressionar realmente cada deputado para que isso possa ser votado e aprovado. Porque nós não podemos perder tempo com reformas, seja a reforma da Previdência que ocorreu algum tempo atrás. Já pensou se a reforma não tivesse sido aprovada, estaria um caos pior do que o que nós estamos hoje. Então, de fato, assim, eu, sendo Arthur Lira, faria a mesma coisa, mas cabe a nós também pressionarmos e militar por esse tema. Porque nós falamos aqui de inflação, de teto de gastos, né, de coisas que estão ficando caras.
a máquina inchada. Então, querendo ou não, nós precisamos dessa reforma administrativa e precisamos também, Flávio, colocar todas as categorias na reforma. Não adianta deixar uma classe de fora. Então, é isso que eu tenho que aqui para comentar a respeito dessa reforma, militar e batalhar todos os dias para convencer deputados a votar favorável, porque nós somos os patrões, né, dos deputados que estão lá, e eles vão fazer aquilo que eles forem pressionados. Então, Flávio vai dar aqui detalhes da reforma para vocês ficarem cientes do que pode acontecer com a aprovação da reforma. Bom, eu queria fazer... Opa. O microfone está fechado, agora sim. Bom, eu queria fazer aqui um comentário também em relação ao que você colocou, Moaz. É justamente esse papel da direita, né, de como a importância da militância, como a militância faz diferença nesse momento. Porque em 2019, a população brasileira ela foi às ruas em 3 momentos. Foi em 29, 26 de maio, foi em 30 de junho, e eu lembro até as datas, né, em 25 de agosto, se eu não me engano. E foram manifestações gigantescas. E as pautas dessas manifestações eram o quê? Previdência, reforma da Previdência e o pacote anticrime. E esses projetos eles foram aprovados, bem ou mal foram aprovados. O pacote anticrime, claro que foi um remendo ali, o Congresso desidratou completamente, não passou de fato quase nada que atinja de fato a realidade da população. A prisão em segunda instância, que é uma coisa fundamental, eles não votaram e nem vão votar, né? Porque o Congresso não tem interesse nenhum de antecipar a prisão de seus coleguinhas lá que estão acusados de corrupção e condenados já em 2 instâncias. Então, a pressão das ruas foi que fez com que essas propostas elas avançassem. Não tem outra explicação. Porque a presidência na época ali era de Rodrigo Maia, que também era contra o governo. O Rodrigo Maia, a gente sabe o quanto ele boicotou o governo Bolsonaro. E em 2019, essas reformas elas foram aprovadas. Aprovadas por quê? Porque houve, de fato, pressão nas ruas. Porque houve a organização da direita exigindo essas pautas. E dessa vez não aconteceu isso. A reforma administrativa ela passou alheia ao debate, foi tangente. Pouca gente da direita, poucos influenciadores falou sobre a reforma administrativa. Nós estávamos preocupados com outras pautas importantes e fundamentais, como a questão da defesa da liberdade, dos presos políticos, defesa do voto impresso com a contagem pública de votos. Mas as manifestações que aconteceram, as gigantescas também, esse ano, não tiveram como foco a reforma administrativa. É importante que se diga isso. E aí, eu coloco também o papel de responsabilidade dos deputados bolsonaristas, das assessorias dos deputados bolsonaristas que não falavam sobre esse tema, que deixaram a pressão da esquerda acontecer. Eu vi deputados, senadores esquerdistas, senadores, deputados sendo recebidos aqui no aeroporto de Sergipe por militância sindical contra a reforma administrativa. E a direita não fez o mesmo. A direita não fez esse trabalho de correr atrás, de buscar, de pressionar os deputados para que eles votem, para que eles sejam favoráveis. E quem muda a percepção não é rede social, não. A rede social ela ajuda, como aconteceu aqui em Sergipe, no caso lá da Liberdade Econômica, do projeto da Liberdade Econômica na Câmara de Vereadores de Aracaju, porque houve uma repercussão muito grande e é uma pauta consensual. Mas, infelizmente, a máquina sindical ela é muito forte. A máquina sindical ela tem muita grana. Os funcionários públicos são uma classe que tem muito dinheiro porque eles recebem muito bem. É importante que também se diga isso, pelo menos a classe, pelo menos a elite, que é quem financia esses sindicatos aí. A elite do funcionalismo público que a gente relatou na semana passada, por exemplo, TCE, Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado, que inclusive eles querem agora mais gratificações, né? Gratificações de R$4.000, só R$4.000, o salário que você ganha aí em 3 meses eles querem uma gratificação mensal. Ou seja, mais privilégios aí com dinheiro público, mais farra com dinheiro público. Esses caras aí, eles têm dinheiro para bancar carro de som, têm dinheiro para bancar militância na porta do aeroporto, têm dinheiro para fazer esse tipo de pressão em cima de deputados e senadores, têm dinheiro para pagar alguém para ficar mandando e-mail, telefonando para gabinete. A direita não tem isso. A única coisa que a direita tem é essas mobilizações de rua que acontecem esporadicamente nos domingos. Então, é necessário que também os deputados que são de direita, os deputados bolsonaristas, coloquem essas pautas para serem debatidas na base. Porque faltou muita organização, faltou demais. Eu perguntei, acho que foi 2 assessores de deputados lá em Brasília, foi 3 deputados, só um respondeu. Inclusive, eu faço aqui parabenizo o trabalho da assessora do Laís Oliveira, a Carla, que mandou para mim a proposta da reforma administrativa.
E eu pude estudar para saber de fato como é que funcionava, para saber de fato qual era, e eu acreditando que a proposta fosse ser pautada. Mas não vai mais, infelizmente, porque a pressão dos sindicatos, o trabalho dos sindicatos foi muito forte em cima disso. E, infelizmente, é uma guerra que agora só em 2023, porque também, como o Moaz disse, se votar, não passa. Se votar, infelizmente, não passa. Tem uma pessoa aqui comentando que essa PEC prejudica o funcionário público. Bom, eu vou colocar aqui alguns pontos em relação a isso. Agora eu vou falar exclusivamente também sobre a reforma, né? Eu coloco, primeiro respondendo ao rapaz, por que um funcionário público, só porque ele estudou mais, só porque ele estudou 3 anos para passar no concurso público, porque ele estudou 5 anos, ele tem que ter privilégios como, por exemplo, progressão, no caso o cara pode se ascender na sua carreira simplesmente por tempo de serviço. Por que ele pode ter esse privilégio enquanto o funcionário da iniciativa privada não tem? Por que o funcionário público é só porque ele estudou e o funcionário da iniciativa privada, o cidadão que começou a trabalhar na iniciativa privada, ele se dedicou tanto, ele trabalhou na sua empresa para conseguir gerar empregos, para conseguir crescer sua empresa. Tem gente que trabalha na iniciativa privada que trabalha dia e noite, que trabalha 12 horas por dia, 16 horas, que não tem vida não, que se dedica a seu negócio, que se dedica à sua empresa. Esse cidadão, ele que está se dedicando à sua empresa, ele está se dedicando menos do que quem estuda para um concurso público? E às vezes, Flávio, esse cidadão que se dedica tanto na iniciativa privada que você falou aí, ele paga o salário desse servidor público para quando ele precisar de um serviço do servidor público, ele ser tratado mal. Porque isso já aconteceu comigo em bancos públicos. Eu já fui para bancos públicos, nós cidadãos da iniciativa privada, nós pagamos o salário desses caras, para chegar lá os caras fazerem pouco caso da cara do cidadão brasileiro. E outra, por mais que você seja um péssimo funcionário, você nunca vai sair de lá. Pelo contrário, você vai ser promovido pela sua inutilidade. Então, pela sua ineficiência, né? Pela sua ineficiência, isso é uma aberração, realmente. Pois e aí nós trazemos aqui essa questão da reforma administrativa, porque é fundamental que se diga. Vou ler aqui alguns dos privilégios que funcionários públicos têm no modelo, no regime que nós temos hoje no Brasil. Infelizmente, quem não gostar, sinto muito, mas aqui é a realidade. Licença premium, aumentos retroativos, férias superiores a 30 dias por ano, algo que nenhum funcionário da iniciativa privada tem. Servidor público tem. Principalmente claro judiciário. Eu estou falando aqui do alto escalão, né? Tem os funcionários lá públicos que são do baixo escalão, e inclusive são contra a reforma, estão prejudicando eles mesmos, porque eles estão beneficiando justamente aqueles funcionários que são da elite do funcionarismo público brasileiro. Então, olha aí como é que vocês estão sendo enganados. Esses benefícios aqui, a maioria deles é da elite, é do judiciário, como o Moaz disse, é do Ministério Público, é dos tribunais de contas. A elite do funcionalismo público não é a merendeira que faz a merendinha lá que recebe esse tipo de benefício, não. Deixa eu só fazer um Mas a reforma não atinge, deixar bem claro aqui, não atinge esses funcionários do baixo escalão, atinge especialmente os do alto escalão. Infelizmente, quem tá no baixo escalão está sendo manipulado por líder sindical e por essa elite do funcionalismo para poder ser contra uma reforma que vai beneficiar a todo o Brasil, a todo brasileiro, e vai ser contra apenas uma mínima elite que tem todos esses privilégios aqui. Eu vou... Só um parêntese rapidinho nisso que você falou, primeiro para agradecer ao Dagmário, que disse que hoje o programa tá ótimo. E respondendo ao Edivaldo aqui, que ele falou que essa PEC ela serve para acabar com a carreira dos professores. Aí entrando nesse assunto que você falou, Flávio, a respeito da classe de baixo do funcionarismo público, deixa eu só virar aqui para mim. Pode virar. Enquanto isso, eu vou terminar de ler aqui a listinha de benefícios, né, que os funcionários públicos, especialmente desse alto escalão, têm. E aí você pode complementar. Uhum. Como falei, licença prêmio, aumento retroativo, férias superiores a 30 dias, adicional por tempo de serviço, aposentadoria compulsória como punição, algo que o judiciário tem. Lembra do caso da juíza lá do Mato Grosso, que foi aposentada por ter cometido um ato de corrupção, e a punição que ela recebeu foi essa, se aposentar com alto salário. Deixar de trabalhar e receber em casa. Eu digo, é brincadeira, é uma piada isso, né? Parcelas indenizatórias sem serviço legal, adicional ou indenização por substituição não efetiva, redução de jornada sem redução de remuneração, ou seja, a pessoa pode trabalhar menos e continuar recebendo a mesma coisa,
progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço, ou seja, não precisa você trabalhar bem, você não precisa ter mérito, você vai ascender na sua carreira independente, você vai ascender na sua carreira independente do que você faz, da qualidade do seu trabalho. Ou seja, isso é um completo absurdo. Na iniciativa privada isso não existe. Isso não existe. A incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções, ou seja, é uma série de benefícios aqui que são privilégios, coisas que a iniciativa privada não tem. Aí eu cito como exemplo, pronto, vamos pegar Luciano Hang, que é um cara que a direita aí é um consenso. O Luciano Hang é um cara que começou de baixo. O quanto o Luciano Hang não trabalhou, o quanto o Luciano Hang não se dedica à sua empresa, o quanto o Luciano Hang não se esforça e hoje emprega não sei quantos milhares de pessoas em todo o Brasil. Quantos anos ficou sem férias? Sem férias, entendeu? Ou seja, aí está essa diferença, entendeu? Não é ser contra o funcionário público, é ser contra que haja essa disparidade, essa discrepância. É ser contra esse tipo de privilégio aqui que eu citei. Você ascender na sua carreira sem precisar mostrar a qualidade do seu trabalho. Ou seja, isso é um completo absurdo. E para o cidadão comum, que é a maior parte do povo brasileiro, inclusive os funcionários aí de baixo escalão, que recebem um salário mínimo, que recebem 2 salários mínimos, tem que defender essa proposta. Tem a obrigação de defender essa proposta porque é um benefício próprio. Você está lutando para que você deixe de pagar um salário altíssimo, um privilégio, para uma categoria para uma elite privilegiada que não está nem aí para você, para uma elite sindical que não está nem aí para você. Essa é a grande realidade que nós vemos hoje no Brasil. Essa é a desigualdade social que a esquerda não quer combater. É a desigualdade social que a esquerda vem falando. A desigualdade social é um problema no Brasil. E por que eles não falam do alto escalão do funcionalismo público, recebendo esse tipo de benefício? Porque eles não são a favor da reforma administrativa. Então, esse é o grande ponto que a gente tem que discutir. É a reforma fundamental para mudar esse cenário que nós vivemos no nosso país. Virou a câmera aí, Moés? Virei. Parabéns aí o Dagmário, que ele disse: eu era funcionário público, mas hoje sou empreendedor. Eu só queria... Eita. Não tô falando. Eu só queria pegar esse gancho aí do que Flávio falou a respeito da classe de baixo do funcionarismo público, né? Porque eu queria dizer que mesmo a classe que está lá embaixo do funcionarismo público, essa classe, ela ainda assim ganha mais que o funcionário da iniciativa privada. Aí o Edivaldo falou que essa PEC ela serve para acabar com os professores. Você esquece, Edivaldo, que não existem professores apenas públicos. A maioria dos professores desse país são de iniciativa privada. E os professores públicos, eles ganham muito mais do que o professor de iniciativa privada. Hoje um professor de iniciativa privada... Deixa eu só virar aqui para mim. Hoje um professor de iniciativa privada, ele ganha morrendo um salário mínimo ou um pouco mais. Enquanto um professor da iniciativa pública já começa ganhando os seus 3, 4 mil reais. Então até a classe de baixo, comparada com a classe de baixo da iniciativa privada, ela tem um certo privilégio. Você falou aí a respeito de acabar com a carreira dos professores. Lembrando que hoje em dia nós temos professores da classe pública militantes, que nós vamos comentar já se der tempo, que fazem alunos se beijarem nas escolas. E qual que é a punição para esse cara? Ele vai assumir a diretoria de alguma escola. Isso é um absurdo, porque ele não vai ficar dando na aula, porque realmente teve uma repercussão negativa, ele não pode dar aula, não pode entrar na aula mais. Então vai fazer o que com ele? Porque ele é funcionário público, ele não pode ser demitido. Vai ter que dar uma diretoria, uma secretaria de alguma escola para esse cara trabalhar. Ou seja, a punição é a promoção do cara. Isso é a mais completa das inversões de valores. E para você, Edivaldo, que reclamou por causa dos professores, eu digo para você, eu não sei qual é a sua condição financeira, mas eu garanto que se você tiver dinheiro, você não vai colocar o seu filho para estudar com professores de escola pública. Você vai colocar para estudar com professores de escola privada. Então a contradição começa daí. Então você primeiro precisa se atentar nisso. Aquelas pessoas que mais ensinam o seu filho, que tem o maior saber, é aquelas que você está desprestigiando, infelizmente. Acho que com essa daí você... Acho que com essa daí você matou a charada, mas porque realmente quem é que utiliza para você provar a ineficiência, a baixa qualidade do serviço público e comprovar o quanto nós precisamos dessa reforma administrativa, é só constatar isso que você disse. Só fazer a seguinte pergunta a qualquer cidadão:
Qual serviço você prefere? O serviço dos Correios ou o serviço de entrega do Mercado Livre? Qual serviço você prefere? O serviço de escola pública ou o serviço de escola privada? Qual serviço você prefere? A clínica particular que você paga R$100 ali no Siqueira Campos ou o posto de saúde do seu bairro? Eu acho que essas 3 perguntas aí resolvem essa questão de quanto é necessário você ter uma reforma na estrutura administrativa do Poder Federal, do Executivo Federal, né? E essa reforma ela traz muitas outras coisas, como a questão, por exemplo, do fim da estabilidade instantânea, ou seja, para a pessoa ter estabilidade no serviço público, ela vai ter que passar um tempo, um período probatório, e os funcionários que são os melhores, né, têm o melhor desempenho, eles serão efetivados e terão a estabilidade garantida, ou seja, continua tendo estabilidade. Essa questão da demissão que você falou é muito importante porque ela já existe, mas ela não é regulamentada, precisa de uma lei para regulamentar, e é necessário que passe a reforma administrativa para que aí você possa colocar uma lei complementar que regulamente como é que vai ser esse processo da demissão dos funcionários públicos, tanto os atuais quanto também os que forem efetivados. E essa reforma atual, ela não tira qualquer direito garantido dos funcionários que já são concursados. Ou seja, não muda nada para quem já é concursado, não muda nada para quem já passou no concurso, inclusive nem sequer assumiu. Ou seja, uma reforma para os futuros, para aqueles que entrarem no serviço público. Então, tem muita mentira que esses sindicatos, que essa esquerda nojenta colocou por aí, né? E uma coisa que é importantíssima de se dizer, sabe quanto do dinheiro do governo federal, dos impostos que nós pagamos, são dedicados às despesas obrigatórias? São 93,7%. Apenas 6,3% são as despesas não obrigatórias, aquilo que o governo pode alocar para saúde, educação, segurança. E agora com esses precatórios, essa bomba que os governadores do Nordeste, junto com o Judiciário, junto com o STF, colocaram no colo do governo, os precatórios são 89 bilhões de reais, o que inviabilizaria completamente o governo para o ano que vem. Então, por isso que é fundamental a aprovação dessa PEC dos precatórios, para que o governo tenha ainda algum dinheiro para investir nas áreas que são fundamentais, no Auxílio Brasil, para investir em educação, para investir em infraestrutura, que com pouco dinheiro Tarcísio está fazendo um trabalho excepcional. Imagine se Tarcísio, no Ministério da Infraestrutura, tivesse uma parcelinha desse 93% aqui, nesse 93,7% aqui, para investir em infraestrutura. Uma parcelinha desse dinheiro que está sendo gasto aqui com o salário de funcionário público de alto escalão. Imagina se ele tivesse uns 5 bilhões aí a mais para poder gastar, o quanto o nosso país não estaria sendo um canteiro de obras, um exemplo ainda maior do que já é na infraestrutura, com a administração de Tarcísio de Freitas, né? Então, fica aqui, olha, isso aqui é bem claro para vocês, 94% é despesa obrigatória, você tem com isso, a maior parte é salário, é folha de pagamento de funcionário público, é privilégio, é benefício, são coisas que precisam mudar na estrutura, e a reforma administrativa, ela promove essa mudança. Então, essa é a proposta fundamental, é até mais importante que a própria reforma tributária, mas infelizmente, né, perdemos essa e vamos ter que lutar, levantar para lutar no que vem e lutar em 2023 para que ela volte à pauta. Então, é isso, né? Acho que fechou essa questão.